Rapidinha 1. Unidades de medidas, o que são? Relembrando as aulas anteriores sobre grandezas, veja bem, uma grandeza é uma característica dos materiais, uma propriedade dos materiais que você pode medir, pode mensurar, a gente já viu isso. Você sabe que se você vai medir ou mensurar, que é a mesma coisa, você vai utilizar um instrumento de medida, e esse instrumento de medida precisa estar graduado segundo a unidade de medida. Pois bem, essa aula é para a gente tratar das unidades de medidas. Aqui no primeiro slide a gente vai ver uma definição que eu peguei de algum lugar na internet aí. Então veja só, as unidades de medida, aqui eu vou colocar um S, ou não, tá, são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, certo? Tais como comprimento, certo? Seja assim, seja assim, seja assim. A capacidade de um recipiente armazenar alguma coisa, a massa, que é uma forma de quantidade de material que você tem numa amostra, o tempo e o volume, que é a unidade de espaço que um determinado corpo ou objeto vai ocupar, tá certo? Atenção, Sistema Internacional de Unidades, ou se você preferir SI, que é essa sigla daqui, que vai ser posto assim nos materiais, é ela que define a unidade padrão de grandeza, certo? Para cada uma das grandezas. Então, baseado no sistema métrico decimal, que é esse sistema que conta de 10 em 10. O SI, o Sistema Internacional de Medidas, surgiu da necessidade de uniformizar as unidades que são utilizadas na maior parte dos países, certo? Então, a história é mais ou menos o seguinte. Pelo aquele vídeo que você viu, aquele documentário que eu coloquei na aula anterior, você percebeu que foi abordado a questão das necessidades que existiam na época de se padronizar a unidade de medida. Isso tem a ver diretamente com a questão da linguagem, da compreensão, certo? Então, se eu mando uma mensagem para você, você tem que compreender a minha mensagem. A gente tem que combinar qual é a língua que a gente tem que falar para poder a gente se compreender. Então, aqui a gente está falando português. Você está combinado que você também vai se comunicar comigo em português, tá certo? Então, bem assim essa questão da unidade padrão de unidade, certo? A unidade padrão de medida, tá certo? É assim que a gente vai fazer. Então, a gente precisa combinar que quando a gente estiver falando de massa, a gente vai utilizar a unidade quilograma. Quando a gente estiver falando de comprimento, certo? A gente vai estar falando de metro. Vamos utilizar a unidade de medida metro. Se a gente estiver falando de área, nós vamos utilizar o quê? A unidade padrão de medida para área, segundo o SI, que é metro quadrado. E para volume, a gente vai combinar que nós vamos falar a mesma língua. Então, vamos utilizar a unidade padrão de medida metro cúbico. E assim vai por diante, certo? Assim, toda a grandeza que a gente vai medir, toda a característica que a gente mede, a gente vai se comunicar segundo uma unidade de medida. É essa unidade de medida que vai estar graduando o seu instrumento de medição, tá certo? Então, vendo aqui rapidinho, deixa eu ver se o vídeo não está longo demais. São 3 minutos, acho que dá para a gente falar mais um pouquinho. Então, vamos lá. Passando aqui, eu vou ter onde vai entrar esse vídeo, rapidinho. Então, veja, eu escolhi aqui 4 grandezas com suas respectivas unidades de medida segundo o sistema internacional, certo? Que serão a massa, certo? Que eu vou explicar um pouco mais abaixo o que é uma forma de quantidade de material que você tem, né? E a unidade padrão de medida para ela é o quilograma e não o grama, como eu posso ter falado anteriormente, tá certo? O grama é a principal, sendo o quilograma um múltiplo da unidade grama, tá certo? Mas depois a gente explica melhor isso nas outras rapidinhas. Para o comprimento, eu tenho, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, eu tenho o metro, representado pela letra M. Para a área, eu tenho o quê? O metro quadrado. Explicando rapidinho aqui o que é a área, deixa eu mudar aqui. Veja só, então aqui eu tenho um exemplo de um tablet velho que eu uso como é que se diz? Mousepad, certo? Aí acabou tirando tudo aqui da tela, atrapalhado todo. Então veja, aqui eu tenho o meu mousepad, que o que importa para a gente é que eu tenho aqui uma área, certo? Uma área é uma superfície. Área é uma grandeza, tá certo? Então eu quero medir qual é a área dessa superfície daqui. O que é que eu vou fazer?
eu vou medir aqui, nesse caso, a largura do tablet, ok? E vou multiplicar pelo comprimento dele. Se isso for uma área muito grande, do tipo um campo de futebol, você vai medir em metros, não é? Então, metro não é a unidade de medida padrão para comprimento? Trata-se aqui de comprimento. Então, tem um comprimento, que é a largura, o outro comprimento, que é o comprimento, tá certo? Então, aí eu pego essa largura, multiplico pelo comprimento, e eu vou ter o quê? Eu vou ter a área. E a unidade padrão de área é o quê? É o metro da largura vezes o metro do comprimento, que vai dar o quê? Metro vezes metro, que vai dar metro quadrado, tá certo? Então, voltando aqui, eu espero que o vídeo travou na anterior, eu tive que fazer uma edição. Eu espero que agora ele não trave novamente. Então, veja só. A área, que foi o que eu expliquei, que é o tamanho, a magnitude de uma superfície, certo? De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, vai ser o metro quadrado, vai ser a unidade de medida padrão para ele. Então, vai ser representado por m elevado ao 2, né? A segunda potência, que é metro ao quadrado, tá ok? Já o volume é uma variação disso daqui, da área. Por isso que eu tive que botar a área para explicar, tá certo? O volume, ele é uma variação disso aqui, da área. Então, veja só, enquanto que eu tenho na área o metro elevado a 2, que é largura vezes comprimento, aqui eu vou ter largura vezes comprimento vezes altura. Aí, vamos voltar de novo para cá, para os objetos da minha mesa, para eu tentar explicar para você. Aqui eu tenho um dos objetos da minha mesa, que é a minha caixinha de joia, que já tem mais de 20 anos, isso aqui é de estimação, certo? Fui eu que fiz. Então, veja só, aqui eu tenho, voltando para o exemplo anterior, eu posso calcular a área dessa superfície aqui, de baixo. Como é que eu faço isso? Ele é um quadradinho, né? Então não tem largura. Largura e o comprimento é a mesma coisa. Olha. Seja, largura, eu vou chamar de largura, e comprimento. Se eu multiplicar a largura vezes o comprimento, eu vou ter a área. Mas se além disso, eu multiplicar também a altura do objeto, eu vou ter o volume, tá certo? Então, por isso que chama metro cúbico, porque também é um cubozinho. É só você imaginar como cubo. A área vai ser metro quadrado, porque vai ser só metro vezes metro. Não que isso aqui tenha metro, só pode ser centímetro também, né? Centímetro quadrado. É centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Isso na área, né? Que foi o exemplo do tablet que eu mostrei agora. Agora, centímetro vezes centímetro vezes a altura, eu vou ter centímetro multiplicado 3 vezes. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Aí você vai ter centímetro ao cubo. Mais uma vez, se isso daqui fosse uma caixa enorme, tipo uma caixa de água, pode ser a sua caixa de água da sua casa mesmo. Faça essa experiência depois. Pergunta para Paim, Paim, quantos metros você acha que tem se ela não for redonda? Porque é mais difícil calcular redonda, né? De comprimento, quantos metros ela vai ter de largura e quantos metros ela vai ter de altura. Imagine, se essa sua caixa de água ela tiver 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura, você terá o quê? 1 metro vezes 1 metro vezes o outro metro, que vai dar o quê? 1 metro elevado ao cubo, 1 metro cúbico, certo? Então, era isso que eu queria mostrar, e eu acho que para não ficar muito longo, voltando para cá só para a gente fechar a questão, eu tenho aqui 4 exemplos de grandezas com as suas respectivas unidades de medida padrão, segundo quem? O Sistema Internacional. Cadê o nome do bicho? Ninguém é obrigado a lembrar de tudo, viu? Ó, Sistema Internacional de Unidades. Tá certo? Encerrando. Tá.